Olá, estudante, tudo bem com você? Sou o professor Alexandre Claro, da disciplina de História, da área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Na aula de hoje, vamos discutir aspectos relacionados aos regimes democráticos do mundo antigo e contemporâneo, compreendendo as permanências e mudanças em relação a esse regime político. Esses temas são fundamentais para o exercício de uma cidadania plena e para a vida profissional, já que aspectos da nossa vida social são cada vez mais importantes para a nossa atuação no mercado de trabalho. Vamos lá? Talvez você esteja perguntando por que vamos falar de democracia se a proposta aqui é criar um projeto para a sua vida profissional. Veja bem, o regime democrático que acaba nascendo lá na Grécia, ele tem uma premissa fundamental da qual os gregos pensaram e colocaram em prática, a necessidade de uma decisão coletiva. Ora, e o que isso efetivamente tem a ver com a ideia de uma vida profissional e nossa própria inserção dentro do mercado de trabalho? Tem tudo a ver. Existe uma relação básica hoje dentro das empresas que, de certo modo, vai cobrar dos seus colaboradores, vai cobrar, portanto, dos seus funcionários, uma ação coletiva em virtude de um determinado trabalho a ser realizado. Então, nesse sentido, ao olhar para os gregos, ao olhar também para a civilização romana, a gente vai perceber que essa forma de regime, ela acaba sendo crucial para a própria modernidade. Afinal de contas, a decisão tomada de uma forma coletiva, ela pode possibilitar que o erro não exista ou que ele seja muito menor. Porém, quando a gente fala da democracia, e eu coloquei aqui para vocês o exemplo clássico do mundo grego e, consequentemente, do mundo romano, a gente tem um período em que ela praticamente desapareceu aí, do mundo ocidental. Ela só volta a surgir lá em meados do final do século XVII e início do século XVIII. É quando falamos, portanto, da famosa democracia liberal. E o que a democracia liberal se relaciona com a própria democracia antiga e com o nosso projeto, de uma vida profissional? Aqui a gente precisa pensar em uma questão fundamental. E que questão que é essa? A ideia do Estado. A partir do momento que eu tenho um Estado que adota o regime democrático, dentro, portanto, de uma ideia de república, o que a gente vai perceber? Que esse mesmo Estado, ele é obrigado a cumprir determinadas leis, ou mais especificamente, a Constituição. Mas mesmo assim, talvez você esteja perguntando, e o que isso ajuda na minha vida profissional? A hora que a gente pensa sobre a organização da sociedade da qual a gente está inserido, o que a gente deve imaginar? Como que ela deve agir em relação aos seus cidadãos? E para isso, ela precisa fazer o quê? Cumprir determinadas normas, determinadas regras. E nesse sentido, a democracia liberal acaba realizando esse cumprimento. Por quê? Esse Estado, que é o que a gente vai chamar Estado Democrático de Direito, ele vai estabelecer alguns direitos fundamentais para todas as pessoas que estão dentro de um determinado território. E, portanto, você, sendo esse cidadão, você pode articular reivindicações, você pode articular o próprio básico direito de ir e vir e de fazer determinadas escolhas. Isso é extremamente importante. Por quê? Basta pensar que nós, que somos do mundo ocidental, temos uma relação direta com essa própria ideia de cidadania, com essa própria ideia do regime democrático. Isso acaba fazendo com que cada um de nós possamos escolher qual a melhor forma de agir dentro da sociedade. Como que a gente pode estabelecer o nosso crescimento profissional, porque parte disso não depende simplesmente da nossa vontade, ou da nossa escolaridade, ou dos nossos cursos. Para que eu possa realizar isso de forma plena, de ser um profissional, portanto, exímio naquilo que se faz, eu preciso que o Estado dê essas condições. E somente o Estado, dentro do regime democrático, pode fazer isso. Por quê? Caso ele não consiga fazer isso, a gente tem condições
efetivamente de tirar, portanto, o representante desse Estado e acabar colocando uma outra pessoa, seja no cargo de presidente, seja no cargo de primeiro-ministro, que passa, portanto, a cumprir essas normas. Veja o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma democracia liberal e considerado aí uma das maiores democracias do mundo. Dentro dos Estados Unidos, grande parte da população se manifesta perante ao voto não simplesmente para a escolha dos seus presidentes, deputados, senadores, governadores, mas também porque eles querem determinadas leis que possam facilitar a sua vida diária, a sua vida profissional. Questões relacionadas à família, à educação, enfim, aos direitos. Portanto, o regime democrático dentro da sociedade ocidental e especificamente nos Estados Unidos acaba cumprindo e ajudando esse papel da nossa vida profissional. Ele vai, de certo modo, estabelecer um norte para cada um de nós. E quando pensamos na democracia dentro da sociedade brasileira, aqui merece algumas observações que eu acredito que sejam extremamente importantes de você perceber. A democracia, ela não é vista como um conceito acabado, como um conceito estático. Ela é um conceito que, se amplia no decorrer do tempo. E nesse sentido, quando pensamos em pleno século XXI, o que vem ser a democracia dentro do Brasil, a gente deve parar para perceber em relação aos direitos das minorias. Por quê? Dentro do regime democrático, as minorias passam a ter efetivamente voz dentro do processo, não apenas político, mas dentro daquele processo que é fundamental para cada um de nós. E de qual eu estou falando? Da nossa trajetória da vida profissional. Apesar de ser um tema extremamente polêmico, provavelmente você já ouviu falar da questão de cotas para as minorias, seja para a população LGBTQIA+, seja pela própria questão da cota racial. São questões como essa que ajudam as pessoas a programarem efetivamente a sua vida. E isso só é possível mediante essa reivindicação do regime democrático. Agora vamos ver um exercício rápido para saber se você está prestando atenção na minha aula. Um outro ponto importante que eu quero levantar aqui nesse momento e que de certo modo se relaciona com a própria democracia é a hora que a gente olha para um período específico da história, que é o período chamado de Idade Média. Nesse período, como você deve saber, a Igreja Católica tinha grande poder. Ela era a principal instituição desse período. E o que a igreja nesse momento fez? A gente tem um momento bastante delicado em relação à sua atuação. Por quê? Nós vamos perceber uma grande intolerância religiosa. Essa intolerância religiosa a gente pode perceber em alguns fatos que a história nos diz, como as cruzadas, a Inquisição, a própria luta entre cristãos, muçulmanos e judeus. Mas o que isso também tem a ver com a nossa própria ideia de trajetória de vida profissional? Como se programar? Dentro da sociedade ocidental, uma questão crucial e da qual as empresas vêm fazendo questão de frisar isso para os seus colaboradores é o papel da tolerância. Hoje, cada um de nós devemos ser tolerantes dentro do nosso ambiente de trabalho. E não apenas relacionado a esse aspecto que eu coloquei aqui para você, que é em relação ao aspecto da religiosidade. Quando falamos de tolerância, estamos falando da nossa convivência enquanto cidadãos, da nossa convivência enquanto profissionais de uma determinada área, que precisa, portanto, ter o respeito, porque é mediante a esse respeito que a gente consegue ter uma dinâmica dentro da sociedade, fazendo com que ela tente ser justa para a maior parte das pessoas que fazem, obviamente, parte dela. E aqui uma pequena observação bastante importante, que é em relação à ideia da intolerância presente no nosso dia a dia. Para isso, eu trouxe um exemplo que é bastante forte. Caso você tenha o hábito de ler jornal, você já deve ter visto, por exemplo, ataques, muitas vezes, que religiões de matriz africana acabam recebendo, geralmente feitos pelos neopentecostais, mas há uma gama bastante grande em relação a esses ataques. Isso é um exemplo claro de como nós, enquanto profissionais, devemos estar preocupados com essa convivência social. Já que vivemos dentro de um Estado democrático
de direito, por que ocorrem essas coisas? Qual é o papel que o próprio mundo corporativo passa a ter dentro de um ambiente onde eu tenho Estado, sociedade civil e a própria iniciativa privada. E é mediante a uma aliança entre esses componentes da sociedade que a gente pode literalmente fazer com que a nossa sociedade seja algo efetivamente muito melhor, tolerante, democrática e justa. E eu tenho uma dica de filme bastante interessante, apesar de ser um filme já muito antigo. Caso você não goste de filme, existe também a sua versão literária. Mas vamos falar do filme. O filme é O Nome da Rosa. Esse filme se passa dentro de um mosteiro medieval, é uma espécie de uma sinopse, né, de um enredo policial, onde eu tenho uma série de crimes acontecendo e onde vai mostrar uma certa intolerância da igreja em relação aos acontecimentos que ocorrem efetivamente dentro desse filme. Vale muito a pena assistir O Nome da Rosa. E agora, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, aquela nossa frase de reflexão. Fundamentalistas dão um toque de arrogante, intolerância e rígida indiferença para com aqueles que não compartilham suas visões de mundo. Humberto Eco. Pessoal, ficamos por aqui. Não esqueçam de olhar o Saiba Mais. Existe uma série de material da qual vocês podem consultar, como filmes, artigos, revistas, podcasts e até uma próxima.